Funcionalidade. Perda de sensibilidade, tá na mama, digo mamilo, auréola, e amamentação fica prejudicada por isso ou não? E outra coisa, você vai Sim. responder a terceira coisa. Então, Pós-gestação atrapalha o uso da prótese? São muito três bem. perguntas, hein? Então, só relembrando a primeira. Então, a primeira, a perda de Tá. sensibilidade. Então, a perda da sensibilidade ou diminuição de sensibilidade, ela depende muito da técnica que o cirurgião está utilizando no descolamento para colocar o implante. Então, essa cirurgia é uma cirurgia extremamente anatômica, que o cirurgião tiver cuidado nesse descolamento, fizer um descolamento pouco traumático, ele preserva praticamente todos os nervos sensitivos. O único nervo que é sacrificado de uma maneira, até por ser a via de acesso, é um nervo cutâneo da parte inferior da mama, que a interferência dele no complexo areolo-papilar é muito pequena. O que normalmente a paciente vai ter é uma hipoestesia ou uma anestesia da cicatriz, sim, mas também podendo pegar um pouco do polo inferior. Só que se o cirurgião for cuidadoso e identificar esse nervo e rebater ao invés de seccionar, você mantém essa sensibilidade do polo inferior. Do complexo areolo-papilar, se o descolamento não é tão amplo, chegando basicamente na linha external, ou seja, no osso do meio do tórax, você preserva os principais ramos sensitivos, inclusive os pedículos vasculares. Tá. E a amamentação? A amamentação, eu sempre falo para as minhas pacientes que a cirurgia mamária, quer seja ela de aumento, de redução ou de elevação, ela pode interferir parcialmente em dois fatores com relação à amamentação, parcialmente, não totalmente. Só para se ter uma ideia, para uma paciente poder amamentar o seu filho, ela depende de 8 fatores. O que a gente pode interferir é parcialmente em 2. Como? Quando você levanta a mama, e aqui eu estou falando mais de suspensão, não de aumento, você aumenta a tortuosidade dos ductos, porque você não desconecta a areola e o mamilo do corpo, você só reposiciona ele mais alto fazendo uma pence. Então você aumentou a tortuosidade. Isso pode eventualmente dificultar uma amamentação. E quando você aumenta a mama, a compressão que a prótese faz no tecido mamário contra a pele, isso pode gerar uma atrofia da glândula mamária. E essa atrofia eventualmente pode gerar uma dificuldade de amamentação. Mas já tive vários pacientes que levantaram, reduziram, suspenderam, aumentaram e amamentaram sem problema nenhum. Tá, então você respondeu até a terceira pergunta já. Em caso de trauma, pode ter risco de perfuração dessa prótese? Sim. Eu não usava cinto de segurança, tinha muito disso. A gente via isso, né, na época de pronto-socorro. Já deve ter diminuído isso. Sim, não é frequente, até porque o trauma precisa ser muito intenso, né? Porque a prótese, de uma maneira geral, ela está protegida por várias camadas de tecido, mas eventualmente pode acontecer. Se você tem um ferimento por faca, se você tem um disparo de uma arma de fogo, se você tem um traumatismo torácico direto ou por um impacto, Acidente de moto, né? acidente de moto, você pode eventualmente ter esse problema. Uma coisa que é comum, às vezes vem algumas moças e falam, olha, eu queria aproveitar que você vai fazer uma cirurgia de vesícula ou uma hérnia e tal. Dá para fazer cirurgia plástica junto? Eu não gosto. Sim. Eu não gosto. Eu acho que são duas estações, o risco de infectar é maior, mas vamos falar contigo, você que é o mestre. O que você me conta? Eu acho que, mais uma vez falando, tudo na vida é uma questão de bom senso, né? E eu acho que o foco dos tratamentos, quando eles são muito diferentes, então quando você vai fazer uma cirurgia que é uma necessidade por uma questão de saúde e você quer misturar com uma cirurgia plástica estética, isso pode gerar um certo conflito. Por quê? Porque a preocupação das equipes é completamente diferente. E a gente não pode esquecer que é sempre um organismo sofrendo vários traumatismos ao mesmo tempo. Então, a história do já que, a gente tem que tomar muito cuidado.
porque aquele organismo vai ter que inflamar mais para cicatrizar, ele vai ter que demandar mais energia para reparar todos aqueles tecidos traumatizados e isso eventualmente pode comprometer até o resultado estético dessa paciente. Então eu particularmente prefiro não associar cirurgias... Mesmo que seja estética, seja uma lipo, seja Aí abdominoplastia. eventualmente pode, tá? Por quê? Porque aí você não tem outra equipe que vai estar participando do evento, só você que tá lá. só a sua equipe. E você, se for um tratamento que não ultrapasse 6 horas de procedimento e que não haja um grande trauma cirúrgico, eu acho que é pertinente. É comum a gente associar uma lipoaspiração não muito grande com uma cirurgia de aumento mamário ou mesmo uma plástica abdominal com uma plástica mamária. Então, com bom senso, com esse cuidado no tempo cirúrgico, eu acho que sim, é possível associar. Cirurgias que não são plásticas depende muito da cirurgia e depende muito da equipe que vai entrar com você. Tá? Boa. Precisa ter uma sinergia. Boa. Bom, pensando como oncologista, vou te fazer uma pergunta que todo mundo pergunta para mim. Câncer de mama, colocou lá uma prótese, apareceu, o radiologista tem dificuldade na mamografia, e se tem uma prótese mamária e em vez de fazer mamografia eu faço ressonância, o que eu faço? Tá. Do ponto de vista prático, já foi comprovado cientificamente que o fato de você ter um implante mamário não aumenta nem diminui o risco de você ter um câncer mamário, tá? Aquele caso que eu citei de câncer de linfoma de células anaplásicas ou células gigantes, ele não é um câncer mamário, ele é um câncer do sistema linfático, tá? Então são duas entidades diferentes que precisa ficar bem claro. Hoje em dia, você estando em centros grandes que têm um acesso à saúde significativo, a experiência dos radiologistas em mulheres que têm implantes mamários é muito grande e a qualidade de imagem desses aparelhos está cada vez melhor. Então, hoje é mais factível você fazer o diagnóstico precoce de um câncer mamário mesmo em pacientes que tenham implantes. E existem, obviamente, colegas especializados em imagens mamárias. Então, quando eventualmente eu me deparo com uma situação de suspeita, eu direciono para esses centros, solicitando o auxílio desses colegas específicos para ter um diagnóstico mais próximo de certeza. E a ressonância eu acho que vai bem também, ajuda muito, né? A ressonância ela ajuda não só para o diagnóstico da doença mamária, mas principalmente para você conferir como que está o seu implante. Então a ressonância é o melhor exame para o cirurgião plástico para ver se o implante tem alguma suspeita de ruptura, se ele está com dobra, se ele está com contratura capsular, alguma coisa nesse sentido. Se são calcificações inflamatórias, se é diferenciado de neoplasia.